Agora eu vou falar com mais detalhes do tipo 8, depois do tipo 9 e depois do tipo 1. O tipo 8, nós sabemos que é um tipo que precisa, nos relacionamentos interpessoais, ser muito entendido. Por outro lado, é uma pessoa ótima, porque tudo que ele está falando de verdade, né? Ele não fica tateando, ele não fica falando com meias verdades. Agora, é interessante que o 8, ele não mostra as suas vulnerabilidades e nem as suas deficiências e nem inseguranças. Então, quando o 8 erra, é muito complicado, porque ele odeia mostrar a sua vulnerabilidade. O 8 vulnerável, nem pensar, né? Eu preciso estar sempre certo. Então, essas questões acabam fazendo do 8 uma pessoa que precisa esse apoio até das pessoas, para que as pessoas possam mostrar para ele que está tudo certo, né? Que errar faz parte, porque ele não mostra as suas preocupações, ele mostra ser sempre forte, ativo, ele mostra sempre segurança, e ele tem muita dificuldade de confiar. E isso acontece porque ele tem medo da traição, que o outro não cumpra o que falou. Olha que interessante, né? O tipo 8 tem muito esse medo. Pra vocês terem ideia, né, um tipo 8, uma das pessoas é o Trump, né, que é conhecida. O que a gente tem que fazer para melhorar o relacionamento interpessoal com o tipo 8? Primeiro, a gente precisa baixar a nossa própria guarda para que o 8 possa baixar a guarda dele, sabe? Então é importante isso. Primeiro eu tenho que baixar a minha guarda e aí eu posso falar dos meus sentimentos, falar das minhas inseguranças e aí o 8 ele pode se arriscar, se abrir um pouquinho, né? Então o 8 precisa de relações baseadas na confiança e uma coisa interessante aqui é que os 8 testam a outra pessoa, testam, até entenderem se o outro é digno de confiança ou não. Tá? Então, veja que para você se relacionar com o tipo 8, você precisa mostrar que você é uma pessoa digna de confiança. Então, cuidado para falar, porque às vezes a gente fala uma coisa e faz outra, né? Ou fala uma coisa e depois fala outra para outra pessoa, e você deve estar pensando, nossa, mas tem alguém que faz isso? Tem. Por exemplo, os tipos emocionais, né? E em especial o tipo 3. Por quê? Porque o tipo 3, ele muda de opinião. Então, eu conheço 2 executivos que trabalham juntos, um é tipo 8 e o outro é tipo 3. Então, é muito gozado, porque o tipo 8 fala assim, nossa, né, o fulano, ele combina uma coisa comigo e depois ele acaba mudando. É isso mesmo, porque o tipo 3, ele se adapta as outras circunstâncias. Então, é muito provável que ele feche uma coisa com você e depois ele se adapta. O 8 quer morrer. Então, se o 3 quer ter um bom relacionamento com o 8, aquilo que ele fechou com o 8, ele fechou. Então, se você tem uma pessoa que é mais uma pessoa autoritária, que é uma pessoa mais assertiva, que ela se posiciona com muita força, que é 880, que é bem o tipo 8, cuide para desenvolver uma relação de confiança com ela. Bom, mas por outro lado, né, o que os 8 precisam fazer para melhorar o seu relacionamento interpessoal? Eles precisam, antes da outra pessoa ter qualquer iniciativa, né, falar mesmo da sua angústia, da sua preocupação, né? E fazer isso sem usar a energia da raiva, porque o grande problema do 8 é que quando ele fala, ele vem com muita raiva, né? Ele vem querendo matar a pessoa. E aí isso não é legal. Se ele puder falar sem esperar daquilo que ele não está gostando, daquilo que ele gostaria que fosse diferente, isso ajuda muito. Porque se ele falar o que ele sente, ele se abre para as emoções, então é interessante porque quando ele evolui, inclusive, o 8 acaba entrando no que se chama de inocência, né? E ele se abre emocionalmente e não fica reagindo. Porque quando o 8 é agressivo, e a gente vê às vezes alguns 8 agressivos, é porque ele está reagindo, porque ele está se sentindo ameaçado. Então, fale de maneira mais calma, tipo 8, que às vezes não fala, então fale de maneira mais calma,
Baixe a voz. Normalmente o tipo 8 tem uma voz forte, tem uma voz potente. Então, o que o 8 às vezes tem que fazer é baixar a voz e entrar em contato com o seu medo e entrar em contato com a sua tristeza. Porque às vezes são essas as emoções que estão por trás dessa raiva, né? Dessa força que às vezes o 8 tem. Então, o relacionamento com o 8, assim como com todos os outros tipos, pode ser fantástico desde que você entenda como o 8 se relaciona e como ele gosta de se relacionar. Já o tipo 9, né? Olha só, ele é também instintivo. A gente fala assim, poxa, meu tipo 9 é instintivo? Sim, ele é instintivo, e ele tem a tendência de prestar mais atenção ao outro do que a ele próprio. Então, ou seja, ele vai escutar o que o outro está falando, ele vai falar só depois, ele não vende o próprio peixe, eles não gostam de ser explicitamente elogiados, né? Ele é muito disponível, ele é muito bom ouvinte, mas o que acontece? A relação acaba ficando muito desigual, né? Então, porque o outro fala e ele fica quieto. Né? E aí ele acaba sendo muito mais confidente da outra pessoa, ele acaba ouvindo muito mais, né? E ele ajuda os outros, não pede ajuda. Ele fica compreensivo demais, não tem coragem de falar, né? Então ele acaba sendo pouco seletivo nas relações, então isso acaba fazendo com que ele não consiga ter tempo para muitas pessoas. Então, essas são as características do tipo 9, né? Que ele busca harmonia o tempo todo, de uma maneira instintiva. Já se eu preciso me relacionar com o tipo 9, o que eu tenho que fazer? Eu preciso cuidar para nunca ser nem autoritária, nem mandona. Eu tive um colaborador que é tipo 9. E é muito interessante, porque toda vez que eu ficava brava, né, e que eu falava mais forte, ele gelava, ele parava e não agia, porque o tipo 9, ele congela. Na hora que você vai para uma postura mais direta, mais assertiva, ele congela. Então, cuidado com o tipo 9, você não pode ser mandão de forma nenhuma. Porque o que acaba acontecendo é que o tipo 9 vai para uma agressão passiva, ou seja, ele não fala aquilo que ele quer te falar na hora, ele não se coloca, né? Mas ele vai para uma agressão passiva. Ou ele não faz o que você pediu, ou fala de uma maneira inadequada para outras pessoas, o que você pediu, enfim. Ele vai para uma agressão passiva. Então, a pior das coisas que você pode fazer é entrar numa postura muito mandona com o tipo 9. Né? Por outro lado, é importante fazer o quê? Ouvir, conversar, estabelecer um bom clima, harmonia na relação, e antes de falar qualquer coisa, você precisa entrar em rapport. Então, antes de falar qualquer coisa para o 9, você fala, tá, como é que você tá? Como é que você está se sentindo? Deixa a situação ficar harmoniosa para depois você falar o que você precisa falar. Porque aí, você falando sem imposição, com certeza o relacionamento vai ficar muito mais tranquilo e muito mais fácil. Bom, mas e se você for um tipo 9, né? Então, se você for um tipo 9, você precisa entrar em contato com o que você está sentindo e ficar em contato. E principalmente a raiva, que é um sentimento muito comum no 8, no 9 e no 1. A questão é que o 8, ele entra em contato e expressa a raiva. O 9, ele tem a raiva, mas ele não entra em contato. E é pior, porque ele precisa entrar em contato até para se posicionar. Se ele não entra em contato com essa raiva fica agindo por baixo do pano, né? Então, e ele não consegue acessar o coração. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, se você for tipo 9, é acessar mesmo a raiva, falar sobre ela, expressar o que está passando internamente com você. E, claro, você precisa identificar qual é a estratégia que você está usando para se narcotizar, porque o tipo 9 tem um mecanismo de defesa que ele se narcotiza, né? Ele fica num outro mundo, ele vai fazer uma outra coisa, ele finge que não é com ele, sabe? Ele realmente é como se ele estivesse em outro mundo, ele se narcotiza como uma estratégia de defesa. Então, se você é tipo 9, você precisa entrar em contato com essa postura sua para inverter, para sair desse jogo, né? Porque é um jogo muito, 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 muito chato.
Bom, quando você dá o feedback para o tipo 9, eu falei de uma maneira mais ampla, mas falando em feedback, que eu acho que é um assunto importante para as relações profissionais, sempre comece o feedback com um rapport. Sempre, primeiro, ouça a pessoa, estabeleça um bom clima para depois dar um feedback, tá? Então, isso é importante. E inclua o 9 nas coisas que você faz, porque ele não vai se incluir sozinho. Só que ele vai ficar muito magoado por não ter sido incluído. Então, inclua o 9 naquilo que você faz. Falamos do 8, falamos do 9 e vamos falar agora do 1. Então, algumas características do tipo 1. Uma característica mais forte do tipo 1, ele é crítico. Né? Ele é crítico em relação a si mesmo, em relação às outras pessoas. Então, por exemplo, quando ele pega um trabalho que você tá fazendo, né? Não tem jeito. Ele está fazendo um trabalho, você está fazendo um trabalho, ele está olhando provavelmente aos problemas que estão atrás desse trabalho, aos erros que estão, mas assim, é muito prático no sentido de falar, a letra tá errada, a cor tá errada, então ele é crítico. Eles são julgadores, por ser julgador, às vezes ele deixa as pessoas ressentidas, porque o tipo 9 tem uma imensa dificuldade de elogiar. O que eu ouço muito as pessoas falarem do tipo 1 é basicamente assim, nossa, mas ele nunca me elogia. Eu faço e ele nunca me elogia. E realmente é uma característica do tipo 1 não elogiar, né? Ele normalmente é muito sério, é muito compromissado com aquilo que ele tem que fazer, então às vezes ele é um pouco travado, né? E ele tem muito foco, aquilo que ele precisa fazer, ele faz. Ele tem opinião para tudo e tem a opinião que sempre é dada antes de todo mundo. Então a opinião dele é essa, ponto e vai, né? Então ele é muito preciso, né, naquilo que ele quer. Muito ansiosos e às vezes são excessivamente comprometidos. E, claro, nesse quadro todo tem uma certa dificuldade em ouvir. Então essas são as características do tipo 1. Bom, o que o tipo 1, o que ele mesmo precisa fazer para melhorar o seu relacionamento interpessoal? Primeira coisa, né, que é óbvia, ele precisa baixar a crítica, ele precisa relaxar, ele precisa ser menos reativo e falar um pouco mais das emoções, mesmo que não pareçam mais nobres. Ou seja, o tipo 1, às vezes, ele tá morrendo de raiva, mas ele não fala e aponta o erro de uma forma muito crítica e muito dolorida. Se ele puder falar, olha, eu estou preocupado que isso vá para a diretoria e não seja aquilo que nós combinamos, ele é capaz de falar do erro de uma maneira mais leve, né? E, aliás, né, é importante entender quando existe o erro e quando não existe. Agora, evidente que tem um lado fantástico do tipo 1, que ele é uma pessoa absolutamente correta. Então, aquilo que ele falar para você, ele vai cumprir, né? Então, ele vai fazer aquilo, é uma pessoa justa, é uma pessoa que segue muito princípios. Então, quando você for falar com o tipo 1, saiba que ele vai falar sobre princípios, sobre procedimentos, sobre processos. E não quebre um processo e não quebre um procedimento, porque para ele isso é muito sério. Cada pessoa tem o seu jeito. Então, se eu se relacionar com uma pessoa tipo 1, que é perfeccionista, o que eu tenho que fazer é cuidar com as minhas críticas em relação a ele, porque com certeza ele não é uma pessoa que gosta de crítica. O que eu tenho que cuidar é se eu estou seguindo os processos e procedimentos ou não, porque não vá lá com uma proposta de quebrar processo e procedimento, que vai ser difícil ele aceitar, né? É importante que eu tente buscar uma troca de relações, então essa é uma ação que o 1 tem que fazer, ou seja, buscar, trocar, né, e deixar fluir e não ter essa opinião tão fechada, né, e também o 1, muitas vezes ele se autocritica, então ele precisa parar de se autocriticar. Se ele parar de se autocriticar e criticar os outros, ele vai poder falar de uma maneira mais suave, vai poder ouvir também e vai sair daquela postura de isto é certo e é definitivo. Então, é este o ponto que a gente precisa observar quando nós nos relacionamos com um, né? Então, veja, ele é uma pessoa mais séria. Então, não adianta você chegar lá querendo brincar, querendo, sabe? Não, se ele quer resolver um problema que é sério, ele vai
resolver e vai ser uma pessoa mais séria. Claro que é bom você ajudar o tipo 1 a se descontrair. Então, quando você leva o tipo 1 para um happy hour, isso é uma boa ideia? Mas não na hora que você vai discutir alguma coisa que é mais séria, porque quando é para discutir alguma coisa séria, é para discutir essa coisa mais séria, com processo, procedimento, etc. Né? E assim, é importante entender que o tipo 1 tem um compromisso com a verdade. Então, você, quando você for falar com ele, não pode falar uma coisa e depois falar outra, porque ele vai ficar estressado, né? Assim, não deixe de falar tudo que está sendo feito. Porque se você deixar de falar e ele souber que você está escondendo alguma coisa, isso vai deixá-lo estressado. Uma outra coisa importante para o tipo 1 é não apenas falar o que, mas o como que você está fazendo, seja lá o que for, porque ele fica mais tranquilo, ele precisa entender o como, né? E muitas vezes é importante tirar a carga do tipo 1, dizer para ele, não, deixa que isso eu faço, isso é muito detalhe para você, deixa que eu dou conta disso, né? Porque aí ele solta um pouquinho do operacional, do prático e pode se libertar e ir para o mais estratégico, né? Quando você vai dar um feedback ao tipo 1, isso é uma coisa muito séria. Cuidado, não vá muito pesado no tipo 1, porque ele por si só já vai ser crítico com ele mesmo. Então, se ele já é crítico com ele mesmo, não vá sendo muito crítico. É importante que você mostre que o feedback que você está dando é um aprimoramento. Então, nunca fale do certo e do errado, mas muito mais da oportunidade que ele tem para ser ainda melhor. Ok? Né? Então, falamos do 891, que o tipo 9, por ser servidor, é um líder muito importante para as empresas nesse momento que a gente está vivendo. Ele, ao contrário, ele não é lento, ele só precisa ter uma harmonia nas relações. Se você estabelecer isso, ele vai. E é um líder muito importante, muito bom, e não só um líder, mas um colaborador também. Agora, claro, né, se ele ficar no pior dele, ou seja, se ele ficar travado, se ele não conseguir ir para frente, aí não vai dar certo, né? Aí, nem para ele, nem para ninguém. Mas tem, assim, muitos pontos bons do tipo 9, assim como todos, né? Todos os tipos têm a parte boa e a parte ruim, não tem como, né? Sempre tem os dois lados, que é para isso que nós estamos aqui, para que a gente se desenvolva, tá?